Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Café com Elas. Estamos aqui com a gestora cultural, historiadora, educadora ambiental e atriz. Desenvolveu e coordenou projetos como produtora geral, artística, executiva e de uma comunicação nas áreas da música, teatro, cinema, meio ambiente, literatura, agricultura familiar e economia solidária. Mari Pedroso. Seja bem-vinda, Seja Mari. bem-vinda. A gente tá muito feliz de te receber, viu? Valeu, meninas. Eu também tô muito feliz pelo convite. Eu vou começar com a primeira pergunta, então. Tá Hein? bom. Mari, conta pra gente um pouquinho da sua história. Quem que era a Mari criança? Nossa. Como e quando você entrou para esse mundo da arte e da cultura? Bom, então eu não nasci em Piracicaba. Nasci em Avaré, né, interior. E com 2 anos eu fui para Uberlândia, Minas Gerais. E lá eu fui criada, assim, infância. Aí eu vim para Piracicaba porque a família do meu pai é daqui. Com 12 anos, eu acho. Então, aí aqui fui pré-adolescente, adolescente, adulta. Assim, então eu já tinha, eu acho que uma tendência, assim, às artes, então eu gostava de pintar, eu pintava quando era criança, e achava que ia ser artista plástica e tal. E, enfim, fui para fazer uma graduação em História. Em determinado momento, eu fui estudar teatro no Grupo Nós do Morro do Rio de Janeiro, que fica, né, no Rio de Janeiro. Fiquei por lá durante 3 anos. E, ao retornar para Piracicaba, eu já estava imersa, assim, nesse universo artístico. Lá, não só atuando como atriz, estudando isso, mas trabalhando com cenário, com figurino, enfim. Trabalhando no tablado, no próprio Nós do Morro. E aí, quando eu retornei para Pira, eu me encontrei, então, com alguns amigos que me convidaram para fazer parte de um coletivo chamado Coletivo Piracema, que lá em 2012 era ligado à rede Fora do Eixo, que é, então, a grande mãe da Mídia Ninja, né? Que é um canal de mídia, outro tipo de mídia, né? Uhum. Então, acompanha a Mídia Ninja, enfim. E aí, com o Coletivo Piracema, a gente foi trabalhar com cultura e meio ambiente. Então, quando eu retorno, não entro, assim, na área do teatro e tal, até porque acho que Pira tem gente boa demais já fazendo isso. E aí, o Coletivo Piracema desenvolveu vários trabalhos e projetos com várias linguagens, inclusive, né, artísticas, de audiovisual, enfim. E outras muitas coisas de festivais, música, dança. E é isso, foi dessa forma. E esse coletivo, assim, quando você entrou, ele já existia ou... Ah, não, o Coletivo Piracema, ele estava nascendo. Então, no comecinho de 2012. Eu voltei para Pira bem nesse período, assim, no Natal de 2011. E ele era voltado para o que exatamente? Então, o Coletivo assim? Piracema, ele era, então, esse coletivo ligado à Rede Fora do Eixo, que foi uma grande, assim, incubadora e incentivadora para que cidades, assim, do interior do Brasil inteiro se conectassem e fizessem uma grande rede de circulação de artistas, né? E de projetos diferentes. Então, projetos de audiovisual, tinha Seda, o Grito Rock, né? Festivais independentes. E uma circulação desses artistas que rompesse o eixo Rio-São Paulo. Então, nós nos organizávamos em rede, visitávamos, assim, e fazíamos articulações, né, de circulação de artistas, tal. Então, o Coletivo Piracema ficou vivendo aqui em Piracicaba de 2012 a meados de 2016, assim, com muitas iniciativas e meio ambiente também. Então, a gente morávamos em coletivo, no Coletivo Piracema, uma casa coletiva que recebia muita gente, artistas, pessoas de outros coletivos. Trabalhávamos, né, com a mídia independente, que é da onde surge mesmo a Mídia Ninja. E, bom, foi lá que nasceu também o Festival Curau, que então esse ano vai para o seu 13º ano de edição, a Semana do Audiovisual Cedo, o Grito Rock, a Direto da Roça, que era uma cesta de produtos orgânicos, enfim. Então,
E várias iniciativas ligadas a meio ambiente, enfim, tecnologias de permacultura. Então, a gente se conectou muito também com coisas que já existiam. Por exemplo, a Casa do Hip Hop, né? Olha só, quanta coisa, né? Muita Muito coisa. interessante. Muita coisa. Eu não conhecia. O Fora da Caixa eu conhecia. Fora do eixo. Fora do eixo, por causa do mídia. Ninja, acho que eu já vi alguma coisa, assim, divulgando. Total. Mas, nossa, legal, muita coisa, não, Mari? Foi muita coisa. Bastante. A gente queria que você contasse um pouquinho, né? O Curau, ele tá fazendo aí, né, mais de 10 anos de existência, né? E é um evento, assim, eu acho que bem tradicional, né, da cidade. A gente ouve falar muito, né? E aí, como é que surge esse projeto, assim? Você que criou mesmo, você que encabeçou esse projeto, ele surgiu junto com outras pessoas. Como que é? Como que surge, assim, o Curau na sua vida? Bom, E por que o nome também, que eu acho que é legal falar sobre. Então, nós estávamos trabalhando em rede, né? E nesse ano de 2012 foi um ano bem grande, assim, de impulsionamento para que os coletivos realizassem festivais nas suas cidades, né? Nas suas localidades. E tentassem circular ao máximo esses artistas que eram de outras regiões, outros estados. Então, aqui em Piracicaba não foi diferente com o Coletivo Piracema. Eu e o Léo Magnin, que até hoje nós dois, né, na época, juntos, a gente que pensou, então vamos ter um festival aqui em Piracicaba, que tem essa cidade, é super, super, hiper cheia de muitos segmentos, assim, artísticos, culturais, então eu acho que é vanguardista, assim, muitas linguagens e muitas coisas, e o Curau não foi diferente, então a gente tinha esse cenário, assim, era possível. Então, nós dois, naquele período, a gente botou para o mundo o Curau. E o Curau é uma abreviação de Culturas Regionais e Artes Urbanas. Então, a narrativa do Curau, o coração do Curau, ele é justamente isso, é juntar todo esse cenário, esse polo da cultura tradicional que é o interior paulista, com recorte de Piracicaba, sobretudo nas manifestações de cultura afro-caipiras, com o que estava acontecendo de mais contemporâneo, nas linguagens do hip hop, da dança, né, do funk, seja lá o que for, assim, né. Então, tem essa abreviação maravilhosa, tem esse nome incrível, tem tudo a ver com a nossa cultura, com o tradicional, então a gente foi premiado. Eu acho que o Curau, ele estava pairando no ar piracicabano, Total, tava né? ali mergulhando Faz no muita rio, referência, só né? Coisa esperando- caipira, né? tipo, Que você só pode esperando pensar que é o alguém Curau. pescar esse peixe, sabe? Sim. Porque tem tudo a ver. Então, desde 2012, a gente mescla a programação, se vocês olharem toda a programação de todos os anos, né? Ela tem essa mescla, é super importante. Os pilares é a cultura tradicional e com a junção de outras linguagens. Não, é incrível, né? A gente já participou. A gente é apaixonada, na verdade, pelo Curau. A gente já foi várias Desde vezes. quando a gente descobriu, a gente vai em todos. A gente também, eu também sou. E o importante dizer, né? Um festival que ele se propõe a ser gratuito. Então, nunca teve uma edição paga. Né? Já teve, assim, uma programação externa, que teve uma baladinha, pós-Curau, que pagou, tal. Mas o festival em si, ele é gratuito. E isso demanda, assim, muita resiliência, assim, da gente enquanto produção, né? E de todos os parceiros e parceiras para ele acontecer. A gente sabe que não é fácil você pagar cachês e toda a logística de produção. É um custo altíssimo e muito menos que tudo isso seja gratuito. Então, é super importante falar do Curau, não só para falar dele, que ele é legal, mas assim, para que as pessoas tenham uma consciência e apoiem mesmo, porque o público ir prestigiar, participar, apoiar, é o que faz a gente também falar, bora lá, vamos fazer. Total. Que vai virar, né? E como você vê, Mari, agora a gente tá tendo, acho que como nunca, né? A gente tá tendo muito incentivo, né, das leis e dos editais que estão vindo do federal
para cá, né? A gente teve agora Paulo Gustavo, que foi incrível, né? Inclusive, estamos aqui pela Paulo Gustavo, né? Então, a gente é muito grata, né? A poder trabalhar, né? De forma bacana, né? Com projetos. E agora a gente tem a Aldir, que foi, né? Aldir Blanc, 5 anos, né? Prorrogado também, que é obrigatório a gente ter. Então, eu acho que a gente está tendo, né? Um momento cultural ótimo, né? Para projetos, né? E como você vê isso, né? Enquanto gestora de cultura, como que você vê isso, né? Porque talvez há um tempo atrás fosse um pouco mais difícil, né? Ter esses acessos. E agora tá vindo, né? A gente acho que vai aumentar cada vez mais a tendência. Como que você vê isso, assim, né? Pensando nesse parte toda aí que você falou da importância, né? Do curau, por exemplo, né? Bom, é fundamental. O curau existe, a gente consegue virar ele dessa forma gratuita e diversa, multilinguagens, porque a gente tem, não em todos os anos, mas na maior parte dos anos que aconteceu, a gente tinha leis de incentivo de fomento emplacadas, assim. A gente conseguiu escrever e ser aprovado. Então, isso é o que mantém, de fato, além do apoio da prefeitura municipal, assim, né, da Secretaria de Cultura, da cidade. Mas eu tô falando isso até de modo geral, não é uma receita de bolo específica do curau, acho que para todo mundo, né? Porque as leis de incentivo, elas fazem com que não é todo mundo que tem acesso aos patrocinadores, não é todo mundo que tem acesso a conseguir virar a venda de bilhete, de ingressos. Os cachês, eles deram uma inflacionada pós-pandemia, que eu compreendo. Tem uma lógica agora dos artistas, principalmente Total, né? assim dos headliners aí, dos festivais, que é fazer menos show, circular menos e ganhar mais, e fazer um super show, às vezes com uma super banda, uma estrutura maior. Mas isso, pra gente, interior, independente, é muito difícil. Então, porque a gente não tem a visibilidade de estar na cidade de São Paulo, em tal locação da cidade de São Paulo, super visível, que daí o patrocinador quer patrocinar aquilo. Né? É muito difícil, a gente mal consegue um patrocínio das empresas que estão aqui na nossa cidade, no dia a dia, né? E esses patrocínios são super importantes, embora pequenos, mas são importantes, porque para para botar mais água nesse feijão dos custos, tudo é um custo. Então, ter as leis de incentivo disponíveis, elas são, assim, fundamentais. E por que não é só fundamental para quem está fazendo, para o público que vai assistir, para o artista, mas para a formação de um público que também vai querer produzir, vai querer também ser músico, vai incentivar bandas autorais. Porque uma coisa é você ter uma cidade numa efervescência cultural, de vários shows, de cover. Ok, é legítimo, não tô tirando o mérito disso. Mas que legal que esses músicos, esses artistas, também sejam incentivados a terem o seu trabalho autoral valorizado. Que os lugares, assim, quando vai contratar, fala, pô, mas o que se tem de autoral? Então, esse espaço dos festivais, dos editais, de encontro, seja lá o que for que os editais eles podem fomentar, é fundamental. Agora, a gente não pode deixar de valorizar a formação, porque não adianta ter um monte de edital aberto se aquela cidade, aquele município, aqueles nichos culturais não tem pessoas capacitadas para pleitear esses editais. Então, aqui na cidade, com vários grupos da cultura popular tradicional, o cururu, a viola caipira, o batuque de umbigado, o samba de lenço. Quem destes grupos ali, que pessoa, produtor, empresário, sabe também pleitear essas leis de incentivo para acessar isso, né? Acontece com a Rouanet, acontece com várias outras. Aí fica essa lenda de que lei Rouanet ou leis de incentivo à cultura valorizam só fulano e ciclano. Eles têm uma super equipe, né, gestora, para pleitear essas leis, emplacar essas leis. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Que legal que tem essas leis, mas é muito legal que essas prefeituras, os municípios também formem pessoas. E também tem muito município que às vezes nem adere, né, à lei de incentivo. E a formação é necessária, né, gente? Precisa ter muita formação. Precisa.
né? A gente que trabalha, assim, em linha de frente também, de produção, a gente vê, assim, que muitos artistas não sabem nada, assim, não sabem nem ler o edital, não sabem fazer uma planilha. Então, realmente, a formação, ela, assim, ela tem que existir, né? E não aquela formação que, às vezes, né, acontece nas prefeituras, você vai lá, lê o edital, fala, é assim, senta aqui que a gente te ajuda, né, escrever seu projeto. Não é isso, né? A gente precisa ter a formação ativa, né? Que realmente bota o artista ali para desenvolver, né? É difícil, né? Porque você tem que ser artista, Produtor. escrever, né? Você tem que ser multifacetário, assim, num nível que aí até entendo quando o artista não sabe. Principalmente os grupos de cultura popular, onde todo mundo tá num corre gigante do dia a dia, da vida, do trabalho. Despertando. E tem que saber também escrever um edital que é complexo. Não adianta falar que edital Não é super simples esse. Que nem Nossa. essa semana, ontem, né, nessa data aqui que a gente tá gravando, foi prorrogado até o edital do Caixa Cultural. E alguém falou assim pra mim, da galera que eu trabalho, é super simples, vai lá não sei o que, não dá... Gente, pelo amor de Deus, não Do existe. SESI, vieram mandar mensagem pra mim. Ai, me ajuda aqui, é só fazer um negócio. Eu falei, ai, então faz você, porque eu não vou poder fazer por você, não vai dar tempo. Isso aí é uma lenda, né? Eu sou de Limeira, né? E aí lá, eu atuo bastante na parte da cultura lá. E aí, quando saiu a Paulo Gustavo, ele falou, não, porque tem que facilitar para os artistas. Não, a gente vai facilitar. Aí, quando chegou o edital, eu falei, gente, se isso aqui era facilitar, eu não sei. Porque era assim, eu falava pra Lari, né? A Lari faz geralmente a parte de escrita e eu faço a parte mais cronograma, planilha de orçamento. Eu falei, Lari, pelo amor de Deus, não aguento mais fazer esse edital. Porque era uma planilha, assim, descreva o cronograma, daí tipo assim, por que você vai contratar o fotógrafo? Esse fotógrafo, justificativas. Gente, porque... Não, quantas pessoas estão envolvidas direta e indiretamente? Aí, 140. Coloque a carta de anuência do máximo de pessoas que estão envolvidas no seu projeto. Vou pôr 140 cartas, galera. 70, vai, metade. Mas Não assim, Não dá. Aí eu falo, gente, aonde é que tá o negócio do fácil aí? Nossa, esses da Paulo Gustavo em Limeira, nossa, teve a hora que eu tinha que levantar a cadeira e falar, gente, porque era muito assim, justificar uma coisa que era tipo, fotógrafo, justifique. Aí você, o fotógrafo irá fotografar o projeto. é porque eu tenho que provar pra vocês que eu fiz, que eu usei esse recurso público. É pra isso que ele vai estar lá, né? Tipo, o mínimo, né? Aí a gente falava, nossa, gente, é umas coisas assim muito doidas. Então, esse facilitar, às vezes, né? O que é esse facilitar? Em que sentido, né? O que é esse facilitar? Então, realmente, essas coisas de editais é muito doido, assim, né? E fora esses editais mais pontuais, tipo SESI também, gente, é muita documentação. Não, e tem umas coisas que são assim, se você pega a fórmula dos editais para você se inscrever, o que você precisa enviar, às vezes o edital de 15 mil é o mesmo que você vai pleitear para 200 mil, o mesmo trabalho, daí você fala, caramba, que eu né? faço? Mas como? Como, né? Como assim? Tipo, 15 para 150 mil e... Bom, enfim. Mas eles são importantes, eles são super importantes, continuem existindo. Não, tem que existir, Tem que né? existir. Realmente, só tem que ter um equilíbrio nessa coisa. Esse ano, né, 2024, o Festival Cural também tem incentivo de PROAC, assim. Olha, Ai. que legal. Tem várias coisas pra falar de novidade desse ano. Gostamos. Não sei. Pode. Se Essa a é gente a hora. puder fazer Divulgar, né? spoilers. Mas quando vai pro ar? Esse aqui é... Setembro. Então pode. Pode? Então, nessa toada do festival ser um festival independente, com muita garra, muita luta, gratuito, ter princípios éticos e do nosso coração, né? Bom, como vocês sabem, ele acontece no Largo dos Pescadores, né? E a gente tem muitos desafios para produzir um festival no Largo dos Pescadores. Muitas vezes, o ano passado, a gente teve Funarte, né? Tem, mas assim, para levantar uma estrutura de festival, esses valores de premiação, seja o que for, eles são muito pequenos. Então, é muito importante o apoio que a Secretaria de Cultura, no caso de Piracicaba, nos dá. Esses apoios de estrutura, que seja uma tenda, que seja um palco,
algumas horas de som, tudo isso é muito oneroso, né? Então, é fundamental. Mas, dito isso, para a gente levantar essa estrutura que abarca um camarim, banheiro, backstage, locação para equipamento de som, é muito desafiador no Largo dos Pescadores. O ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente teve muita chuva na semana que antecedeu o festival. E nos dias mesmo do festival. Teve uma manhã, do primeiro dia que a gente chegou no Largo dos Pescadores para dar os arremates finais, que as pessoas que fazem a limpeza ali da Avenida Beira-Rio, chegou esse horário também de manhã. Tinha chovido durante a madrugada inteira. E aí, gente, elas juntavam com as pás centenas e dezenas de ratos que saíam dos bueiros ali. Foi uma cena muito assustadora. Sim, imagina, que meu Deus. Foi assim, caraca, que... Então, esses são um dos pequenos e grandes desafios. Imagina você montar um backstage ali, com tendinhas e um fechamento de tenda, com mesinha, assim. Por quê? Claro, daí vocês falam, mas e aí aquelas super tendonas ou divisórias? Tem empresas que fazem isso, tudo. É um preço, gente. É um preço quase, às vezes, o custo de umas tendas e divisórias é quase o custo da premiação do edital que a gente emplacou aquele ano. Então, assim, é impraticável. Enfim. E aí, esse ano, a gente, com planos, assim, né, estratégias para se manter em pé, para se manter realizando, fazendo, acontecendo, a gente tem algumas estratégias a longo prazo, né? Porque se a gente estuda e olha bem, vive, né, esse universo que está agora dado, esse cenário da produção artística em geral, é crítico. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem mesmo, assim, é muito crítico. A questão... Tudo, assim, de toda a supervalorização, desde cachês, mas o aéreo também tá super caro. Então, uma coisa vai levando a outra. Aí, equipamento de som, não sei o quê, tudo amarra uma coisa a outra, né? Então, a gente atravessou o rio. Então, vamos atravessar o rio. Então, esse ano, essa 13ª edição vai ser dentro do Engenho. Que legal. Nos barracões ali no... Acho que é 17... Enfim, tem mais... Não, o 17 é o... Agora não me recordo. Bom, eu não... Gente, vocês vão ficar sabendo. Mas, minimamente ali, a gente ter uma estrutura de suporte, apoio, e até para o público, numa eventual tempestade, chuva, um sol imenso, vai ser em novembro. Vai ser 7, 8, 9, 10 de novembro. Olha! Comemorar meu aniversário. Inclusive a Mayra, porque no domingo a gente vai cantar parabéns pra ela, porque o aniversário dela é na segunda. Olha só! O saco dela ontem falando, põe a Soela pra tocar. Mas ela não falou? Ela não deu os spoilers? Não, ela ficou com medo, ela não sabia se podia. Não acredito! Eu não sei, veja amanhã. Veja amanhã, deixa eu... eu não acredito. Pô, então tá aí os spoilers, mas é bom, porque quanto mais canais a gente divulgar tudo isso, é super importante. Então a gente atravessa o rio, vai ser lá, esse ano, que garante várias coisas pra gente. Além disso, a gente vai ter campanhas O Curau, ele acontece dentro de ele tem um instituto por trás, né? Um CNPJ, que é o Procultura, Instituto Curau. Então, que consegue pleitear, escrever e viver, assim, né? Esses editais, a gente trabalha através disso. Então, a gente vai ter alguns mecanismos para poder viabilizar o Curau. Com os 100 editais, né, de incentivo à cultura, mas para manter. E aí um deles é fechar uma área ali do Engenho, a gente conseguir quantificar o fluxo de público que a gente vai ter. A gente vai ter uma possibilidade também de retire seu ingresso e doe para o Instituto, se você puder. Porque, assim... Isso quando eu falei, apoiar o festival. Não é necessariamente o Curau, você não vai lá pagar um ingresso para entrar lá. Mas o fato de você atravessar o rio junto com a gente, o fato de você, apoie o quanto puder na hora de retirar o ingresso, ou fazer questão de retirar o ingresso para a gente conseguir contabilizar quanto de público a gente tem, a gente vai conseguindo dar um formato para ele, para pleitear também outros incentivos, outros tipos de patrocínios. Sim. Então, o mais importante
para incentivar um festival, seja ele qual for, o Curau ou não, é quando você se compromete com ele para além do line-up, para além daquele super artista que vai chegar lá e você ama e quer ver. Exato. Você se Até porque se a compromete... pessoa fosse assistir o show desse super artista em qualquer lugar, ela ia comprar o ingresso. Exatamente. E aí, nada mais justo do que a pessoa apoiar um Exatamente. projeto desse, um festival tão importante pra cidade. Então, essas são as novidades e formas que todo mundo tem de apoiar a gente. Né? Nossa, Fundamentais, massa. importantes. sensacional. Galera, apoiem a cultura feita na sua cidade. Vá, né, nos festivais que acontece de graça. E incentiva, porque isso é incentivar, né? É. Porque quando você vai remandar de novo, você tem lá, olha, teve tanto público, e isso vai só aumentando cada total. vez mais, né? Totalmente. Faz parte, né? Ô Mari, você falou que da formação de público, né? Que é uma das dificuldades que os artistas têm. Como que você vê algum tipo de solução para isso? Ou até a formação de público do Curau? Como que você enxerga essa dificuldade, assim? Formação de público do artista. Ou do evento, Do né, evento no em caso. si. Olha, tem muita coisa que barra a formação de um público para um evento. Eu não vou falar de um artista, porque Sim. como eu não produzo artistas especificamente, talvez é um recorte que eu não vou me apropriar. Mas de um evento em si, que público, né, que você quer formar? Porque tem um recorte de público. Um festival, seja aqui em Piracicaba ou em São Paulo, seja qual for, a depender do line-up ou da acessibilidade, do preço dos ingressos, assim, ele tem um recorte. Então, hoje de manhã eu estava em reunião com uma produtora, né? E depois a gente começou a conversar. E a pessoa falou assim para mim: então, mas seria legal a gente sair de buscar esses line-ups que estão acontecendo em todos os festivais. Aí eu parei assim para pensar, porque a gente tem no radar desse ano 2 artistas em específico que estão em line-ups assim do Brasil afora. Spoiler. Não, sem chances, ainda mais que a gente não fechou nada. Vai que Não tem a depois não menor noção. daqui. Não. Né? Mas assim, aí eu falei assim, não, eu não concordo com isso. Sabe por quê? Quantas pessoas de Piracicaba, de Limeira, de Rio Claro, de Americana, Santa Bárbara, Saltinho, Rio das Pedras, do interior, Sim. pode ir lá pro Lollapalooza. Pode pagar aquele ingresso. Tem o dinheiro para fazer o transporte até lá, para se manter lá, para pagar aquela cerveja, aquela comida, seja o que for. Qual porcentagem? Então, o que a gente consegue replicar de uma certa forma para cá, às vezes um show em formato reduzido, às vezes é um festival de 3 ou 4 dias, mas tem uma pessoa artista de expressão nacional. Mas é uma pessoa que não é todo mundo que vai conseguir ir lá no Lula, no sei lá o quê, nananana, né? Qualquer festival que seja. Então, eu acho super importante Com certeza. buscar, sabe? Também trazer aqui e as pessoas terem a possibilidade também de viver a atmosfera de um festival. É muito massa. Sim. Festivais são incríveis. Seja pelo universo ali que cria, tem uma atmosfera do festival. Isso é massa do Curau, tá ali no Largo dos Pescadores, por exemplo, embora a gente vá atravessar o rio. Mas que você transforma aquele espaço durante Total. aqueles dias numa atmosfera que não é a mesma coisa de quando você vai lá sentar e tomar uma cerveja ali, ou vai na Seresta, ou vai na festa do peixe frito, da cachaça, não sei. É diferente, são propostas diferentes. Nossa, Então, total. é muito gostoso, é muito bonito, assim, propiciar isso. Então, eu acho que a formação de público vem dessas atmosferas que você consegue criar com tudo. Tudo cria. O tamanho do palco, a altura desse palco, a cobertura que tem, se tem uma feira, o que está lá disponível para comer, para beber, a camiseta, tudo vai criando essa atmosfera. Além, por isso que eu falo, não é só se comprometer com line-up, é com aquilo que com a atmosfera, com a vibração que aquele festival Eu sou propicia. também super a favor, assim,
Tinha uma época em Limeira, assim, que falava, vai fazer edital, né, por exemplo. Aí falava, vai trazer gente de fora, aí limitava o limite, né, de tantas de gente de fora. E falou, não, é importante a gente, lógico, valorizar a cultura da nossa cidade, trazer os artistas que estão ali. Mas eu sempre falo, gente, mas se a gente não puder trazer gente de fora, a gente tem que sair da nossa cidade para acessar, né? A gente vai fazer a primeira feira de música de Limeira e a gente fez questão de trazer gente de fora porque a gente falou, a gente tem que pagar caro para ir. A gente foi em São Paulo, né? Ficamos 3 dias lá em São Paulo para ir numa feira de música e é gasto. Você tem que sair daqui. Você não tá no interior. Ingresso, Profissionalizar, né? Alimentação, a cidade transporte. não proporciona e você tem que trazer de fora para que outras pessoas também E aí a gente falou, não, a gente tem que trazer isso para nossa cidade. E não é a mesma coisa, por exemplo, o Sesc aqui em Piracicaba e o SESI são, né, os grandes promotores de grandes shows, de artistas de renome nacional e tal. Mas não é a mesma coisa esse artista naquele espaço para o seu show e esse artista dentro de um line-up de um festival, né? Que tem um dia inteiro de uma programação. É outra coisa, né? Então, poxa, eu acho muito incrível e eu gostaria, agora, eu junto do Márcio Sartori, que é da Empório Produções Culturais, né, aqui de Piracicaba, a gente está organizando o mapa dos festivais de Piracicaba. Que legal. Então, eu acredito que até o final do ano a gente já sistematizou melhor isso, para a gente fazer um calendário e conseguir diluir e publicizar isso junto, né, aos produtores e produtoras desses festivais que acontecem aqui, para a gente, enriquecer mesmo, estimular. Eu acho que quando a cidade se reconhece como um polo assim, cultural organizado, estabelecido, a gente também incentiva para outras linguagens. Porque, por exemplo, cadê um festival expressivo de hip hop, por exemplo? Tem o aniversário da Casa do Hip Hop, que acontece todo ano, na primeira semana de novembro. Mas como que a gente trabalha essas narrativas acessando editais, se legitimando, entrando no calendário da cidade? Porque também, como que a gente consegue fazer com que grandes empresas, indústrias, porque a grana está na mão delas. A grana não está na mão de artistas, de produção, de produtora. Não está. Está nessas grandes indústrias que patrocinam esses festivais. Como que a gente consegue fazer essa ótica, esse olho, essa lupa, virar para o interior? Né? É quando há cidades e várias pessoas juntas, produtoras e produtores, gestores culturais, gestoras, se organizam para dar esse lugar de ascensão para o seu município, né? Então, nessa estratégia também de organizar, sistematizar o mapa, pelo menos aqui no que diz respeito à cidade de Piracicaba, é uma das estratégias, né? Bem legal isso, bem legal. Mari, você tem também o projeto, que é a Festa dos Batuques Paulistas, que tem como um dos objetivos celebrar as raízes e tradições afro-caipiras. Fala pra gente um pouco desse significado, desse termo afro-caipira. Boa. A Mayra também não quis dar o spoiler da festa? Não, a gente não perguntou. A gente perguntou pra ela. Deixou tudo pra você. A gente perguntou do barranco cultural. Do barranco cultural, calma. Pra outro canto. Gente, a Mayra também é isso. Ela tem várias outras iniciativas incríveis para ela falar. A Festa dos Batuques Paulistas, ela começou, essa ideia surgiu. Então, né, é importante falar que lá em 2018, eu e o Léo, a gente seguiu sozinho, assim, enquanto produtores, né, mãe e pai ali do Festival Cural. Em 2018, a gente fez esse convite à Mayra para ela se juntar a nós, porque a Mayra, ela foi, assim, tipo, acompanhou o Coletivo Piracema desde o seu nascimento até o fim. Então, é muito louco isso, porque as fotos do primeiro Festival Cural e de várias outras iniciativas do Coletivo Piracema, tá ela lá, participando de tudo, e tinha tudo a ver, né? Então, desde então, a Mayra tá com a gente nessa produção, importante falar. E em 2020, que foi também o surgimento da Aldir Blanc, a gente se juntou junto com uma outra produtora, que é a Diadorim Cultura Popular, onde o Léo Magnin, que é do Instituto Cural, também tá. A gente se juntou à Diadorim para desenvolver um projeto em conjunto. E aí a gente chamou o Antônio Filogênio Júnior, que é o nosso grande mestre,
de saberes aí filosofais, história e tudo mais da cultura negra, né? Ele é aqui de Piracicaba, a gente se juntou a ele também para elaborar essa festa dos batuques paulistas, porque como ele é um grandíssimo mestre e estudioso, com esse recorte das culturas de matrizes afro-caipiras, tudo, e escritor e tudo mais, a gente queria não elaborar um projeto onde as comunidades ou os grupos de cultura tradicional encontrassem, de fato, né, esses artistas mais contemporâneos em outro espaço, é muito semelhante à ideia do curau, mas em outro espaço, para que existisse um processo criativo de desenvolvimento das suas artes e um processo também de se reconhecer. E então, através de uma vivência, de um tempo, assim, gerar um produto final. Então, em 2021, foi online, né? O produto final disso foi trazido online para o grande público, mas aconteceu a interação desses artistas. Então, a Festa dos Batuques Paulistas, a partir dos batuques paulistas, de culturas afro-caipiras, assim, com estes grupos, a gente escolhe artistas, né? Faz uma curadoria que dialoguem de alguma forma. No primeiro ano, foi, então, o grupo Jongo Dito Ribeiro, de Campinas, com a MC Tá. E foi um super encontro, porque a MC Tá reconhece ali no próprio funk os tambores do jongo. Foi incrível. Aí teve o samba de bumbo, de Cururuquara, com Rincon Sapiência. E teve a Nelis Assunção, com o Batuque de Umbigada. Então, foi incrível, mas tudo isso que foi produzido, né, que foi transmitido online, mas a gente viveu esses encontros, porque com algumas restrições, teste de Covid, tudo aquilo, esses artistas se encontraram, essas comunidades se encontraram, foi incrível. No segundo ano, aconteceu daí na Fazenda Roseira, e a narrativa, a linguagem da Festa dos Batuques foi a dança. Então, tiveram 3 encontros também incríveis, e teve a Festa dos Batuques Paulistas presencial. Então, foi o jongo, Dito Ribeiro, o samba de bumbo, Nestão Estevam, e o batuque de umbigada, que se encontrou com, aqui de Piracicaba, né, Casa de Batuqueiro, que se encontrou, então, com encontros que antecederam a Festa do Batuque, e eles desenvolveram, junto a 3 grupos de dança Vogue, dança contemporânea, tal, de São Paulo, vieram para a Fazenda Roseira, em Campinas, a gente passou um final de semana juntos e produziram vários encontros online também, um espetáculo de dança. Que legal. E foi incrível. Agora, este ano, então, a Festa dos Batuques Paulistas vai acontecer esse ano, no dia 7 de setembro, no CCSP, no Centro Cultural São Paulo, em São Paulo. Olha só. E a narrativa, né, o fio condutor, são as poéticas das modas, ou seja, as músicas que são cantadas, as letras. Então, para essa edição, os encontros são com artistas visuais. Então, o jongo vai se encontrar com o artista visual Guinho Ribeiro. O samba de bumbo, de Cururuquara, se encontra, então, com a fotógrafa, artista visual Pétala. E o batuque de umbigada se encontra com o nosso querido artista visual maravilhoso, Diógenes Moura, aqui de Piracicaba. Olha só. Então, a partir desses encontros, dessas vivências, que são sempre com uma festa dessa comunidade e um encontro mais intimista, esses artistas visuais vão produzir alguma coisa que vai estar exposta no dia 7 de setembro, né, na Festa dos Batuques Paulistas. Aí, essa festa que acontece lá, são várias apresentações, oficinas, rodas, né, de bate-papo sobre esse processo, além desse produto final. Nossa, show demais. Eu fiquei Mas, chocada. Eu fiquei chocada. Não, é incrível, Parabéns, é Ju. incrível, por favor, acompanhem. Inclusive, a Festa dos Batuques Paulistas tem um canal no YouTube, e todos esses encontros, esse material que foi produzido, tá lá, e é maravilhoso, assim, vale a pena mesmo. Que legal. Sigam lá, galera. Sigam. Mari, além de tudo isso, você também é educadora ambiental. Gente, essa mulher Tem um currículo, ó. né? multitarefas, multifacetas. Como que você exerce esse trabalho nessa parte? Então, vamos lá.
Então, o Coletivo Piracema, ele nasce ali com muitos integrantes que já eram da área ambiental, né? E eu tenho essa tendência de vida, assim, de caminho de vida, de ter um olhar mais crítico mesmo, a questão do consumo, da alimentação, dos hábitos, né? Além de ter, claro, uma família, assim, né? Meu pai é uma pessoa do meio rural, né? Meu pai trabalha numa fazenda, assim, né? E eu vivo isso, eu gosto disso. Então, eu tive acesso a muitas e procurei muito, né, como um princípio de vida, assim, ter um olhar mais para a parte ambiental, né. E aí, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em educação ambiental na OCA, na Exalc, com o professor Marcos Sorrentino, em um curso incrível, assim, uma pós incrível chamada Educação Ambiental e a Transição para Sociedades Sustentáveis, né. Então, já tem esse contexto. Então, foram 2 anos estudando, essa alternativa para o mundo, né, para uma sociedade, para os seres humanos e tal. E então eu tive também muitas oportunidades de desenvolver trabalhos ligados a isso, né. Então, sim, eu trabalho com isso. Esse ano, inclusive, eu acho que eu trabalhei mais com educação ambiental do que propriamente na gestão cultural. E é uma coisa assim, que eu gostaria até de trabalhar mais, assim, com recortes mais profundos, assim, com projetos mais intensos ligados à educação ambiental, mas nos hábitos mesmo, nos hábitos domésticos. Assim, eu sou uma pessoa que adoro tudo ligado ao tema doméstico também. Organização de casa, limpeza, alimentação, compra Olha de só. supermercado. O que você usa, não usa. Tipo assim, eu me encanto, eu adoro isso. Isso é uma parte super importante, assim, da minha vida, da minha realização pessoal mesmo. Mas quando a gente fala de educação ambiental, às vezes as pessoas pensam que é a empresa, a indústria, não sei o que, o rio, e não percebe que parte dali da sua casa, o Se você coleta recicla, seletiva, se você já tá fazendo muita coisa. Educação ambiental, por exemplo, já- o meu projeto... Ai, desculpa. Não, imagina. Mas o meu projeto de finalização do meu curso, da minha pós, foi sobre a divisão justa do trabalho doméstico. Então, Olha só. a educação ambiental, ela também é sobre como as pessoas, elas dividem um trabalho doméstico. Como as mulheres, então, né, têm esse recorte, como elas se mantêm, é sustentável para elas a rotina delas em casa, como mãe, como esposa, como companheira, entende? Então, a educação ambiental, ela perpassa tudo isso, inclusive com a roupa que a gente usa, o consumo excessivo de compra, de marcas, ou os produtos que a gente escolhe para passar no cabelo, o desodorante, entre outras coisas, né? Tá além, né, do que essa superfície, Sim, né, né? de tipo, poluir rio e não sei o quê, né? Porque acho que quando a gente pensa no nosso dia a dia, fica mais fácil da gente trazer isso, né, pra nossa realidade, né? Porque a gente Total. também, né, consome coisas, né? Eu fico doida que às vezes eu compro umas coisas que eu falo, gente, aí veio no plástico, na caixa, aí tipo No assim, plásticozinho. que não precisava, né? Ou quando a gente vai em algum lugar, né? Esses tempos atrás, que eu vim aqui comendo Netão. Olha só, fazendo propaganda, não tá me pagando, hein, Netão? Mas vim lá comer também. Aí, tipo, vem assim 50 embalagens. Não, ó, que uma coisa mais absurda que eu achei. As meninas falaram que o Nanicas era muito bom, né? Aí a gente tá fazendo propaganda de Ai, graça pra um monte de para, gente. cadê as Cadê? coisas Cadê? desse Ó, tem amendoim, tem bolachinha. Mas o Nanicas eu achei impressionante, assim, porque na hora que eu cheguei e pedi a torta, eu sentei pra comer no lugar. E a torta vem numa caixa. E aí você abre e tira. Eu falei, gente, Jogar fora, né? mas precisa. Porque a torta podia só vir no prato, né? Tipo, não precisava vir dentro da caixa, porque eu vou abrir essa caixa. Ela não vai durar 1 minuto na minha mesa, porque eu já cheguei a torta, eu abri, ela tirou. Então, assim, é umas coisas que eu falo, gente, não tem necessidade. Mas a educação ambiental, ela tem que ter quebrar, assim, sabe, um paradigma, ou desvelar, assim, ela para um lugar do bem-estar. Sabe, o bem-estar na sua própria casa, o bem-estar, esse conforto.
será que todo mundo dentro de uma casa, assim, num contexto familiar, assim, Uhum. tem bem-estar? Consegue, né? Será que, Uhum. que as coisas estão sendo justas, né? Com a dinâmica mesmo. E coisas pequenas, por exemplo, vou dar um exemplo, no banheiro. Geralmente a gente tem um lixo no banheiro. E esse lixo é o lixo que vai para o resíduo comum na hora, né? Uhum. Por que não a gente ter dois, né? Um que vai para o reciclado, porque o banheiro é um ambiente Nossa, onde é a um gente... caos. Não, mas é um ambiente que a gente mais produz, quase mais que a cozinha, ou tá ali, Sim, é resíduo reciclável. Reciclável. verdade. E não Eu- tem um É, Eu tenho uma é. amiga que a gente trabalhou numa escola que tinha meio que obrigatoriamente essa coisa de separar. É. Aí ela, eu não sei fazer isso. Eu não sei se isso aqui é plástico, se isso aqui... Eu não sei fazer. Eu não... A pessoa não tem noção do que é um resíduo orgânico, do que é reciclável. Imagina dentro de um banheiro com Exatamente. lixo só. É tudo lixo. É. E não consegue. Eu acho que é muito difícil. Não difícil, mas... Tanto quanto os outros assuntos que a gente conversou, a coisa da informação. Não é só ter a informação. Todo mundo sabe que tem que reciclar, todo mundo sabe do ambiente, com o negócio, que o planeta está explodindo. Mas ninguém tem... A pessoa não consegue realmente acessar a informação do que precisa fazer, do que é o mínimo necessário dentro da sua casa. Devia ser matéria de escola, né? Exato! Educação financeira, ambiental, É. todas, né? Sim. Tudo, né? A gente precisava ter nas escolas. Podia entrar né? naquela matéria antiga, que era educação e cívica. Era alguma coisa. Tinha um negócio assim, né? Meio moralista até, complicada. Mas se a gente entrar num conceito, que não é só um conceito, é Uhum. fato, que é uma educação, é civilidade. Sim. Você saber o que fazer com o resíduo, com aquilo que você produz Nossa, e tinha consome, que ter, né? Isso nas escolas. Civilidade, você saber um pouco de gestão financeira. Até hoje eu não aprendi. Ai, gente. Gestão financeira. É verdade. financeira. Nossa, muito legal, Mari. A gente abordou várias coisas, gente. Vocês viram? Tem que trazer a Mari de novo, que tem muito assunto. Estamos aprendendo também. E você pode compartilhar assim, alguma experiência ou algum projeto que você acha assim, que teve um impacto muito bacana, assim, que você viu assim, na sociedade, no trabalho com a comunidade? Coisas assim que você falou, nossa, meu, que Isso aqui fez isso aqui Em educação ambiental ou cultural, de modo Não, geral? de geral. modo geral. Gente, aqui em Piracicaba, eu vou citar, porque eu acho que é um impacto ambiental, social, sabe? Em todos os sentidos, é a casa do hip hop. Que legal. Eu acho que não existe em Piracicaba outro, e assim, que eu conheça, assim, por perto, que tem um impacto tão importante, com recorte tão completo, como a casa do hip hop. Né? Ali na figura do Bira, né, que é uma pessoa maravilhosa, mas na figura também de várias pessoas colaboradoras que ao longo desses anos estão junto, né? Lá tem um movimento muito grande de pessoas que se aproximam depois para um projeto determinado, dá um afastamento, volta, mas aquilo é revolucionário. A casa do hip hop, se cada cidade, cada município desse país pudesse ter uma casa do hip hop atuante em vários níveis, nossa, a gente ia suprir vários Sim. problemas, assim. Nossa, isso é muito legal, né? Acho que é o que faz a gente querer fazer, né, cultura, né? Você vê as coisas acontecerem, né? Tipo, Transformar cultura, vidas, né? projetos por exemplo, com a horta da casa do hip hop, né? Então, assim, a gente entender uma coisa, que a educação e a cultura, elas caminham juntas. E quando a gente consegue tecer isso, é surreal, assim, é muito maravilhoso. A casa do hip hop faz isso, ela tem uma horta, que é um terreno que foi ocupado, que estava abandonado em meados, acho que de 2015 ou 2016, provavelmente, e que estava sendo usado até como um ponto de esconder entorpecentes e tal, ao lado da casa do hip hop. Então, os meninos e as meninas e todo mundo que estava lá, colaboradores, ocupam aquele espaço, pulam lá dentro e começa a limpar o terreno e a plantar, e fazer uma horta comunitária com campanhas para a comunidade levar, então, o resíduo orgânico para ser o adubo da horta.
E lá acontecem várias coisas que não necessariamente é sobre a horta. É sobre autoestima, é sobre você encontrar outros caminhos, é sobre você refletir de uma outra forma. Mas a horta é um instrumento, é uma ferramenta. Eu acho que daí, voltando para os espaços culturais, dos editais, de eventos, de festivais, é isso também, né? O que é a arte, a cultura? O quanto ela te lembra. Muitas vezes a gente está lá numa festa e dançando e vendo um artista ou participando de uma oficina que te lembre e te dá um gazinho a mais, assim, para falar, pô, tá difícil pra caramba a minha vida, mas, pô, isso foi tão legal. Eu vou dar uma chance, sabe, para ter esperança de alguma coisa. Eu vou dar uma chance para ser feliz essa semana. E aí? Quem pergunta? Gabizeira? Eu vou perguntar aqui. lá Tô no meu teleponto. A gente tá com um ponto. A gente tá com um ponto aqui, ó, que falou pra gente. Não, tá ótimo, tá maravilhoso. É que a gente vai tendo... Porque daí vai surgindo os assuntos, né? Daí nosso ponto fala, faz uma pergunta. É sobre o cenário cultural de Pira. Você comentou que você foi pro Rio estudar e tal. O que você acha que difere Pira desse outro polo cultural, desses outros centros culturais, tipo do Rio, de São Paulo, que você também comentou que Pira tem um grande movimento cultural. Poxa, nesses eixos Rio-São Paulo, a gente sabe que, historicamente, assim, meio que para você bombar, virar enquanto artista, seja do segmento que for, você tinha que estar lá, né? Rio-São Paulo. Então, o que eu vivi no Rio, não, em São Paulo, assim, nunca morei de fato, mas a minha experiência no Rio é que tem gente do Brasil inteiro. Pessoas com o mesmo objetivo de virar artisticamente ali. Então, é uma efervescência de pessoas com unhas e dentes atrás desse sonho muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar muito, assim, de nichado e de figurinha marcada. Então, é muita ilusão também, entendeu? Tem de tudo? Tem de tudo. Você tá super próximo, assim, então, para você ir ali no final da tarde, sentar num barzinho e tá com aquele puta artista que tá na novela, é super fácil, é assim. Mas esse lugar, esse muro invisível que te separa dessa chance é muito maior, assim, sabe? São muitas pessoas também que você vê dando a vida mesmo, sonho para estar lá num tudo ou nada voraz. Então também é um lugar meio hostil, nesse contexto de você lutar pelo seu sonho, né? Então, eu, embora tenha estudado 3 anos de interpretação para teatro, assim, com professores e uma professora maravilhosa, onde, por exemplo, meus colegas, assim, estavam na novela. Quando eu vim embora mesmo, 3 colegas na novela das 8, na época, assim, e até hoje, assim, meus companheiros de estudo estão lá, ocupando esses lugares, alguns, porque em 3 anos você passa por muitas turmas, muitas situações. E é muito pinceladinho, não é para qualquer um, é muito difícil. Então eu vejo esse lugar efervescente, mas tudo pode acontecer, tá lá. No interior, eu sinto que as possibilidades tem um número muito menor de pessoas, um número muito menor de possibilidades. Mas tem uma tendência a gente não valorizar o que é daqui, o que é da localidade. Eu não estou falando de Piracicaba em si, né? É sempre aquela coisa, quem vem de fora, fulano, o outro show, aquela outra banda, e tatatã. Então, e é isso também que faz com que muitos artistas acabem indo para esse lugar do cover. E não podendo virar o seu trabalho autoral, aquela peça de teatro que foi escrita por aquela pessoa daqui e tal. Em Piracicaba, eu sinto que o teatro, a cena teatral, ela tem muito mais chance e oportunidade, é muito mais valorizada no autoral, né? Para música, acho que é mais difícil ainda. A gente sente essa dificuldade. Mas eu gosto muito de Piracicaba, mesmo assim, porque eu acho que
tem espaço, muita gente fazendo, muita gente produzindo. Muita gente também a fim de produzir e propiciar, fazer acontecer esses espaços para que as pessoas artistas possam manifestar isso. E dentro de alguns nichos tem um público que vai falar, não, vamos lá, vamos ver, vamos prestigiar, vamos frequentar. Então eu vejo essas diferenças. Como eu não sou artista, né? Eu não sinto muito esse lugar de unhas e dentes, um querendo passar a perna no outro, como eu via no Rio de Janeiro. Tipo, era muito cruel, muito diferente. Eu não vejo muito, não sei exatamente como é. Eu tento não ver esse tipo de coisa. Existe. Quando a gente vai para São Paulo, a gente sente mais. Porque a gente foi no WMA, que é um evento de música business para mulheres. Sim, né? Maravilhoso. E aí a gente sente também, né? Porque às vezes tem lá microfone aberto. Aí, nossa, era uma coisa assim, microfone aberto, 6h30, todo mundo tinha que ficar lá, ia fazer aquela fila. Aí, nossa, teve a senhora que passou na frente. Aí, sabe, tipo assim, então você vê que existe essa coisa assim, tipo, eu preciso mostrar. Competitiva, né? Eu preciso estar lá, e aí acaba sendo até desconfortante, né? Existe, né? Aqui existe também um pouco, assim, eu acho que eu sinto também um pouquinho. Acho que aqui nem tanto essa coisa do brigar. Do brigar, não. Mas o... eu sou melhor. Existe isso. Eu não vou brigar com você, mas eu sou muito melhor. Existe isso. Eu fico, assim, angustiada de ver pessoas incríveis, artistas incríveis em Piracicaba que estão numa labuta e que não são valorizadas, assim, sabe? Tipo, poxa. E lugares que não valorizam, né? Não é só o público que não dá esse valor. Então, é que os contratantes, os lugares. É como se estivesse fazendo um favor pro artista de te dar esse espaço. A gente sente muito isso, sabe? Sou ela 10 anos de estrada, com vários prêmios em festivais. E, tipo, é difícil. É, tipo, a gente tem... Acho que por ser mulher também, né? Você tem que provar sempre mais, né? Que você tem um trabalho incrível, não sei o quê. Então, a gente sente também essa dificuldade. Acho que em Piracicaba tem um gargalo sobre espaços e articulações das mulheres artistas. Eu acho que tem esse gargalo. A gente vê algumas iniciativas aí que estão acontecendo nos últimos anos, de canja, de locais, assim, que homens estão chamando, que claro que as mulheres participam, mas não é uma empreitada que tem mulheres à frente. E isso é um super gargalo. Infelizmente, a gente tem lugares que são gestados por mulheres aqui na cidade, mas que não abrem esse espaço, de fato, para as mulheres. Então, isso tem aqui em Pira, e eu acho muito um desperdício. Eu falo assim, gente, poxa vida, faz um serviço aí, mais um, vai. Você faz tantos pela cultura. E se fizesse um recorte pela cultura e pela cultura que mulheres estão fazendo? Sabe? Nossa, é importante, né? Porque a gente sempre fala, né? A gente fala, gente, março até brigam pra gente tocar nos lugares. Mas a gente não quer só março, a gente quer os outros meses também. Os boletos chegam. Eles chegam, inclusive, eles chegam em agosto, setembro, janeiro. Precisa trabalhar sempre, nossa música né? não deixa de ser boa depois de março, tá bom? Exatamente. É lógico que a gente traz o apelo da mulher, tudo. Mas também é bom quando a gente tá só porque a gente toca música, né? E não necessariamente porque é uma banda de mulheres, sabe? Então tem muito isso também, assim. É uma luta eterna, né? Mas tá bom, estamos aí caminhando, né? Já temos um cenário um pouco melhor em algumas partes, né? Mas ainda tem muito para melhorar, né? A gente sabe, né? Ainda tem chão aí, né? Ixi, essa estrada é longa. A estrada é longa. Mari, a gente queria agradecer, assim, sua presença. Adoramos. A gente teria que ter 2 programas. Pra falar com a Mari. Muito bom. Mas antes de ir, vou falar com o público lá. Segue as nossas redes sociais, se inscreve aqui no canal do Café. Segue a gente lá, né, no nosso Instagram do Café. E também da Souela, que é @SouelaOficial. E agora a Mari também pode falar as suas redes, Mari. Você tem redes... Todas. Bom, eu vou falar para vocês. Eu
tenho uma rede social ali, um Instagram, Mari Pedroso com Z. Tudo isso com Z. Tem que escrever também. Que não tem quase nada sobre minha vida profissional. Mas que tem ali os arrobinhas da minha vida profissional, desses projetos, entre outros. Acho interessante a gente se apoiar mutuamente ali, né? Seguindo e compartilhando, prestigiando. Agradeço muito o convite. A gente que agradece. Feliz, estou aí, vamos conversar mais. Vamos, então. vamos A sim. gente sempre tem uma última pergunta, né? Aham. Que tem em todos os Em programas. todos os programas. Quem vai fazer? Quer que eu faça? Vai. Vai. Tá bom. Mari, o que você quer deixar para o mundo com a sua arte? Olha, eu queria deixar assim uma alegria crítica, né? Que é você estar no mundo feliz, alegre, dançando, cantando, prestigiando, indo para qualquer que seja esses terreiros de manifestações artísticas, mas sempre com a possibilidade de se permitir ter um olhar crítico a qualquer situação, né? Eu acho que muitas e muitas vezes naquele ambiente, não é pra gente ficar pesando que eu tô feliz, mas olha, aquelas pessoas, será que elas estão recebendo e trabalhando assim? Porque eu tenho essa tendência, mas acho que foi uma coisa que o teatro me trouxe. Mas assim, ser crítico, ter uma consciência de classe, ter, né, um olhar crítico sobre as circunstâncias que as coisas são criadas e se manifestam no mundo. Isso acho que faz com que a gente seja feliz e não perca uma esperança. Mas não seja tolo. Olha, falou e disse, hein? Sensacional! Demais. Bu, obrigada aí. Antes de acabar esse programa, fica aqui que semana que vem tem Beatriz Ferraz, do Audiovisual. Não perde. Bu.